Hoje a reflexão é diferente. Hoje eu não vos posso prometer não fazer juízos de valor de qualquer espécie. O tema hoje é transversal. Felizmente já é um tema que é debatido, discutido, conversado cada vez mais, mas é muito necessário buscarmos soluções contemporâneas e urgentes para este tema. Hoje vou-vos falar da igualdade do género e da não discriminação. Eu sou a Zaida Madfaneca, este é o Direito às Claras. O que pensas quando ouves a expressão igualdade entre homens e mulheres? Igualdade de género. És daqueles que pensam, homens e mulheres não são iguais, não tem como ser iguais. Traz aqui uma mulher, mete-lhe um saco de 40 quilos nas costas e isso ela levanta como um homem. Ou então dizes, mulheres pensam com o coração, homens pensam com a cabeça. Eu espero sinceramente que tu não sejas nenhum dos sujeitos que eu acabei de enumerar acima. Eu espero sinceramente que tu saibas que quando falamos em igualdade de género, falamos em equilíbrio. Não falamos em ignorar as diferenças. As diferenças fisiológicas existem e nós não podemos ignorar. Mas quando falamos em igualdade do género, quando falamos em não discriminação, o que pretendemos é que homens e mulheres sejam livres de fazer as suas escolhas, seja nas suas esferas pessoais, no local de trabalho, nas oportunidades, na escolha que fazem no seu dia a dia, na proteção dos seus bens, na proteção dos seus corpos, na proteção da sua esfera jurídica. Na verdade, é sobre equidade. Já ouviste esta expressão, equidade? Na equidade, o que nós olhamos é, apesar das diferenças, vamos buscar o equilíbrio, vamos buscar eliminar os desequilíbrios naquelas situações em que as diferenças não têm relevância. O que se pretende é que homens e mulheres sejam de facto tratados de uma maneira equilibrada naquelas situações em que as desigualdades, em que as diferenças entre homens e mulheres não tenham um peso na tomada de decisão. E isto não é conversa de feminista. Isto faz parte da agenda das Nações Unidas, do compromisso 2030 das Nações Unidas. Isto é matéria de direitos humanos. Isto é a Constituição da República de Angola. Isto é uma série de documentos jurídicos, políticos, sociais, que já foram assinados quer por Angola, quer pela maioria dos Estados das Nações do mundo inteiro, para nós ultrapassarmos essa luta que estudos dizem que estamos 75 anos atrasados para chegarmos a uma posição de equilíbrio. Claro que isto é tema de conversa para horas intermináveis, mas para hoje o que eu quero é chamar a vossa atenção para aquilo que é o nosso ordenamento jurídico, que é este o propósito da página, trazer o ordenamento jurídico angolano para o público, para vocês conhecerem como é que as questões são tratadas no ordenamento jurídico angolano. Então eu quero trazer-vos um bocadinho da reflexão de como é que esta questão da igualdade do género e da não discriminação da mulher é tratada em Angola. Desde logo começar por dizer que Angola já subscreveu inúmeros documentos internacionais, incluindo documentos da Comunidade para Desenvolvimento da África Austral, referentes a esta matéria da igualdade do género e não discriminação. A nossa Constituição da República preconiza o direito da igualdade, dizendo que todos são iguais perante a lei. Todos são iguais perante a lei e ninguém pode ser prejudicado, privilegiado, privado de qualquer direito em razão do seu sexo, em razão do seu género. Já temos aprovado em Angola uma política para a igualdade de género, inclusive com toda uma metodologia de implementação e monitorização já aprovada, em que se preconiza algumas linhas orientadoras. O que se pretende é eliminar a disparidade e a discriminação baseada no género, assegurar que os programas de política e planos de desenvolvimento tomem em consideração as necessidades e interesses quer das mulheres, quer dos homens, levar os homens e as mulheres, bem como a sociedade em geral, para um processo de mudança de atitude e de comportamento, e isto depende de cada um de nós, mudança de mindset, mudança de atitude, mudança de comportamento para eliminar estes desequilíbrios, depende da atuação de cada um de nós, eliminar fatores que constrangem o acesso e o controle das mulheres aos recursos e aos órgãos de tomada de decisão. Já temos vindo a ver cada vez mais mulheres em posições de relevo, inclusive em órgãos ministeriais, na Assembleia da República. Já começamos a ver alguma mudança, alguma melhoria, algum esforço do Executivo no sentido de enquadrar estas orientações destes documentos que Angola ratificou, que Angola aprovou, que Angola se propôs a comprometer. A nossa
nossa Lei Geral do Trabalho, da qual temos falado com algum afinco agora neste momento que ela foi aprovada, dita também no artigo 28 que as mulheres podem celebrar qualquer tipo de contrato e deve-lhes ser garantida a observância plena do princípio da igualdade para trabalho igual, salário igual, trabalho igual, valor igual. Portanto, lembram-se o que eu falei, não se trata de ignorar as diferenças, trata-se naqueles casos em que não há diferenças, não haver de facto um tratamento diferente. Eu vou convidar-vos a ler um documento, é extenso, mas se tiverem interesse na matéria, leiam o Diagnóstico da Igualdade do Género, que foi feito em 2022, promovido pela União Europeia em conjunto com alguns ministérios angolanos, o Ministério da Economia e Planeamento e o Ministério da Ação Social, Família e Proteção da Mulher. Vou deixar o link nas legendas para quem tiver interesse em ler. É um documento extenso, é um documento denso que promoveu um diagnóstico daquilo que é a problemática da igualdade do género e da discriminação da mulher na sociedade angolana. Entre várias conclusões deste estudo, lemos que é evidente que a violência baseada no género continua a ser uma questão muito crítica para as mulheres angolanas. Os mecanismos de proteção social em Angola ainda são frágeis e têm um alcance muito limitado. O combate às diferentes formas de violência que afetam a mulher requer um quadro de especialistas e um quadro de medidas e políticas que de facto olhem para estas matérias de uma forma técnica e especializada, de forma que consigamos ultrapassar estes obstáculos que as mulheres na sociedade angolana vivem. Mas esse estudo concluiu que o fraco poder econômico e social das mulheres, assim como a iliteracia, portanto o baixo nível de literacia das mulheres, que dificulta o acesso delas à informação e, por conseguinte, a serviços básicos públicos, constitui em grande medida uma situação de vulnerabilidade para as mulheres que se encontram em Angola. Nós conseguimos contrapor estas conclusões deste estudo? Parece-me que não. Eventualmente, uma discussão dizendo que estas não são as conclusões reais, parece-me que seria tapar o sol com a peneira e negar uma realidade que é visível, que nós conhecemos no dia a dia. Os dados mostram, por exemplo, que as mulheres angolanas não têm progressão de carreira. Quanto maior a responsabilidade dos cargos de gestão, menor é o número de mulheres nestas esferas laborais, nestas esferas de posições de relevância e de poder decisório. Mais uma vez, nós não podemos ignorar estas realidades e temos de facto que olhar para o impacto que ela traz para a nossa sociedade. Enfim, eu vou parafrasear aqui o que diz o tal estudo que eu vos convidei a ler, a título de conclusão e de recomendação. E eu agora vou mesmo ler para vocês. É importante aumentar a consciência pública e técnica dos diferentes autores envolvidos sobre os direitos das mulheres e a equidade do género. Discutir esta temática do género e inseri-la nas diferentes esferas da vida social, económica e política pode, e eu acrescento, certamente fará reforçar o diálogo de políticas públicas nesta matéria e, consequentemente, contribuir para o desenvolvimento do país. A propósito desta matéria, eu queria convidar-vos a conhecer um projeto que é liderado pela doutora Eva Rosa Santos, da liderança feminina em Angola. Para além de promover um debate aberto, honesto, transparente sobre este assunto, o trabalho que a liderança feminina faz é envolver as comunidades, promovendo a conscientização pessoal e organizacional das empresas, eventualmente, capacitando novas gerações para que este desequilíbrio entre homens e mulheres vá, de alguma maneira, sendo atenuando com o tempo. É um processo, claro que é um processo. Como eu disse lá atrás, há estudos que dizem que estamos 75 anos atrasados nesta corrida para eliminar os desequilíbrios. Mas o esforço está a ser feito, as discussões estão a acontecer de dia a dia e, felizmente, temos cada vez mais players, cada vez mais pessoas, homens e mulheres, porque isto não é uma discussão só entre mulheres, homens e mulheres a discutir, a falar e a procurar soluções hoje, soluções urgentes para esta problemática. Não é um tema que deve ficar em mesas redondas só para mulheres. É um tema transversal, é um tema que afeta a sociedade como um todo e, de facto, impacta o desenvolvimento de um país. Nesta senda, e ainda em relação ao projeto da
liderança feminina. Vai ocorrer no dia 30 de maio um fórum, o primeiro fórum de liderança feminina, onde vão ser discutidas algumas questões referentes a este tema e onde esperamos sair com pelo menos um alinhamento daquilo que são as medidas ou os passos que cada um de nós, integrantes de uma sociedade, podemos dar sozinhos, acompanhados, puxando outros em parceria para este atraso de 75 anos que nós levamos em busca de uma sociedade mais equilibrada. Uma sociedade com diferenças, sim, mas sem desequilíbrios. A vossa opinião é sempre muito importante para mim. Este tema é um tema sensível, é um tema que eu quero muito a vossa participação. Vocês comentem, vocês me digam o que é que pensam sobre o tema, o que é que pensam sobre as desigualdades entre homens e mulheres, que medidas vocês adotariam se fosse possível, o que é que tu adotas no teu dia a dia para eliminar estas diferenças, como elevas as mulheres da tua vida, como elevas as mulheres que te rodeiam, sejas tu mulher ou homem, o tema é para ti. Só conhecendo os teus direitos é que podes exercê-los, só conhecendo as tuas obrigações é que podes cumpri-las.